Olá, boa noite! Espero que vocês estejam muito bem. E ficamos com saudade, né? Semana passada não tivemos o nosso programa, exatamente devido às condições que todo mundo sai, né? Na época do carnaval, as pessoas viajam e acabam participando de retiros, fazendo coisas ali divertidas para poder distrair a mente, ficar descansado. Mas agora já voltamos à atividade. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso programa Códigos da Bíblia. E vocês, aí da querida Igreja Adventista do Sétimo Dia, Alemã de Blumenau, eu aqui do interior, mando o meu querido... Aquele abraço a todos vocês, meus queridos. Mais uma vez eu me apresento, eu sou Otto Borges e este programa também está sendo veiculado no meu canal, que é a Casa do Emuná. E a todos vocês que estarão assistindo esse programa no meu canal e que ainda não conhecem o canal, eu convido a vocês que façam isso que está aparecendo aí na sua tela. Inscrevam-se, deixem um like e, por que não, comentar após o vídeo e compartilhar. Assim você vai contribuir para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E nosso intuito é sempre levar uma mensagem de forma clara e simples que alcance as pessoas de uma forma direta. Bom, você e eu estudamos ao longo dessas mensagens aqui no canal a respeito dos códigos da Bíblia. Eles estão sendo abertos quase como 7 selos, exatamente para deixar estritamente claro qual é a vontade e o interesse de Deus para com a sua vida. Sim, a palavra de Deus demonstra todos esses passos. Agora que nós estudamos na mensagem passada a respeito da redenção, ela que faz com que cada um de nós receba o dom precioso e gratuito de Jesus, conforme Romanos 6:23 diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ele também tem o poder de fazer algo que está quase que fora das nossas capacidades. Aliás, completamente fora das nossas capacidades. E o que seria isso? O efeito da salvação em nós. A graça de Jesus é salvadora, mas a graça de Jesus também é transformadora. Talvez, ao longo do processo, é bonito receber a aceitação, a acolhida, o amor de Cristo, mas também somos chamados a sermos transformados. Os efeitos da graça fazem em nós aquilo que nós esperamos seguir e acompanhar de perto, o exemplo do nosso Mestre. É isso mesmo. Por exemplo, aquele que agora aceitou Jesus, encontrou a sua palavra, está sabendo de que exatamente existem falhas na sua vida e o seu caráter também está totalmente deteriorado, mas agora encontrou em Jesus algo para recuperar a sua sanidade, recuperar os caminhos que você uma outrora havia perdido. Para você, a mensagem de Deus e para todos aqueles que se achegam perto dele, é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Observe o que está escrito. E diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. A palavra criação aqui no grego é poema. E é isso mesmo. Igual o poema, quando nós declamamos o amor por alguém, quando também elaboramos em tom quase musicais, com toda essa métrica e a beleza do uso das palavras para fazer, então, expresso um sentimento. Poema, nesse caso, é que você agora é a nova criação de Deus. Ao momento em que a redenção chegou em você, no momento que ela te alcança, ela faz um convite maravilhoso para que as coisas antigas, aquilo que era padrão na tua vida, fique para trás. O amor é poderoso para transformar. A graça de Cristo não somente nos redime, nos perdoa, mas nos transforma. O próprio Jesus disse isso ao convidar cada um de nós a segui-lo.
Observe o que ele diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. E ele diz da seguinte forma. Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O processo de seguir a Jesus é, cada dia, um pouquinho mais abandonar aquilo que existe de ruim em nós para que seja implantado no nosso ser a natureza de Jesus. O apóstolo Paulo até fala sobre esse conflito, exatamente porque antigamente nós tínhamos uma natureza. Essa natureza que ele vai comentar em Romanos capítulo 7. Observe comigo o que ele fala ali em Romanos capítulo 7. Em Romanos 7, ele começa a falar a respeito do que Deus tem e os seus planos. Observe, talvez você que esteja assistindo pela primeira vez tenha se deparado com isso, mas o que Deus me pede, às vezes parece ser difícil, quase que inalcançável. Eu não tenho condições de fazer isso. A minha natureza é tendenciosa e parece que faz exatamente aquilo que eu não deveria fazê-lo. E assim, Paulo deixa expresso em palavras a luta de cada um de nós. Observe o que ele explica e orienta com relação a essa condição. E ele começa a falar a respeito da lei. No versículo 7 ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Foi através do padrão moral de Deus, o código principal de leis morais, que é os 10 mandamentos, que nós sabemos quem nós somos. Mas ao estarmos diante da presença de Jesus, pois o caráter de Deus é expresso nessas leis, nós entendemos a nossa própria condição. E ao estar diante dele, não temos outra saída ao não declararmos que a lei do nosso Senhor é perfeita, justa e boa, como Paulo vai fazer aqui. Observe, mas se a lei não dissesse não cobiçarás, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, exatamente por conta da nossa condição de pecadores. Mas continue, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu em morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Parece que nenhum de nós conseguiríamos enfrentar ou vencer essa luta. Essa natureza pecaminosa, que agora, pela graça de Cristo, você começa a ter uma nova criatura, não vai te abandonar. Ela vai ficar ali insistindo para tomar o controle da vida novamente. Ela vai querer, mais uma vez, ocupar o espaço que era dela antes. Todo aquele ódio, rancor, atitude nervosa que você tinha, vão sim voltar.
vão sim querer guerrear para ocupar esse espaço, mas ao mesmo tempo está a natureza de Cristo, que agora foi implantada em cada um de nós. E essa natureza precisa ser alimentada com a graça sobre graça. Graça transformadora, graça depois santificadora e por fim uma graça glorificadora. Se nós agora estamos nesse processo onde descobrimos o que é certo e nós não conseguimos chegar no objetivo de cumprir a vontade de Deus, Paulo conclui esse texto dizendo de forma linda. E ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Embora minha natureza seja assim propensa a fazer aquilo que não é certo, eu agora rendo a minha mente, o meu coração de verdade, a vontade de Jesus, para que ela comece a habitar em mim. E a renúncia, que é o tomar a cruz dia a dia daqueles pensamentos negativos, daqueles que são os frutos que nós já estudamos aqui, o fruto daquilo que é da carne vai sendo abandonado. E se você ainda tem alguma dúvida qual seria esse fruto da carne, eu convido a vocês que juntos comigo estudemos então esse ponto. Nós vamos ler aqui esses frutos ou o fruto da carne. Veja bem, o capítulo 5 de Gálatas, ele deixa claro quais são os frutos ou o fruto da carne. Observe, ora, essas são as obras da carne que são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Essas são as coisas que naturalmente fazem parte de nós. E são essas as coisas que o convite de Jesus para a renúncia do nosso ser, para o aprimoramento do nosso caráter, estão ligadas diretamente com a vontade dele de fazer em nós se cumprir o desejo dele. Por isso que o fruto do Espírito, aquele que atua em nós, o sumo professor, o Espírito Santo, é fazer com que nós tenhamos o fruto dele. E o versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma diferença gritante, é um contraste. É como o apóstolo João disse: aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. O processo de redenção não para por aí. Nós temos um compromisso com Jesus. Aquele que foi salvo, ele deve perseverar, manter a sua fé, a sua confiança de que o Senhor Jesus completará a obra que iniciou na sua vida. E sabe, eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que muitas vezes você acorda de manhã e percebe que a batalha vai ser longa. Para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje, eu não sei dizer qual é a sua luta contra o pecado, mas eu posso apresentar Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é poderoso e suficiente para ajudá-lo nessas horas de dificuldade. Por isso, quando você descobrir que existem fraquezas na sua vida, faça como o apóstolo Paulo. Exatamente. O apóstolo Paulo, um homem que declarou aqui a sua própria fraqueza, sua situação de indignidade, exatamente porque era um homem que era pecador e que descobriu que, querendo fazer a vontade de Deus, acabava fazendo exatamente o contrário. Mas ele se rendia a Jesus. Se rendia ao ponto de entender e descobrir que as suas fraquezas poderiam se tornar instrumentos da glória de Deus. Observe, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E ele continua dizendo: portanto eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu sei que é uma longa caminhada. Essa é uma batalha de uma vida, querido. Essa é uma batalha que vai exigir de nós o máximo de cada um. Mas não é uma batalha para ganhar nossa salvação. A nossa salvação foi ganha completamente. Essa batalha é para permitir que os efeitos dessa salvação façam em nós aquilo que é o propósito de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus. Representantes claros, embaixadores do caráter dele onde quer que fôssemos. Talvez você vai cair, mas eu digo, existe graça para te levantar. Enquanto você estiver passando por essa vida, lutando, buscando encontrar o caminho, ele não vai deixar você só. Talvez em algum momento você e eu possamos fazer o grito da salvação que Paulo disse. Paulo disse de forma magistral a seguinte coisa: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quem dera eu pudesse dizer isso também. Espero que Cristo trabalhe e atue na minha vida e na sua. Porque você não se une a mim agora em oração, pedindo essa bênção? Vem comigo. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, a nossa batalha aqui não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós precisamos das armas que vêm do céu. Sabemos que o Senhor já ganhou a salvação para cada um de nós, e essa salvação não depende de nada que façamos, porém o efeito da sua preciosa graça em nós nos transforma, modifica o nosso ser, coloca em nós o caráter perfeito do varão perfeito que é Jesus. E assim vamos seguir como exemplos e cartas vivas para o mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Assim oramos. Amém.